Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje conversaremos um pouquinho sobre os motivos que me levam a cultivar uma vida de leitura. E é uma resposta, na verdade, a essa pergunta que está aqui no título do vídeo, né? Que foi uma pergunta levantada pela Monique, que tem um curso chamado Entre Livros que eu estou fazendo, e ela fez 2 aulas extras com essa temática. Basicamente, ela pegou alguns livros do Alberto Mangal, que ela gosta bastante, algumas obras dele que, inclusive, já foram praticamente todas para minha lista de desejos ou para minha estante, e foi coletando respostas para essa pergunta. E eu fiquei com muita vontade de respondê-la aqui, especialmente em formato de vídeo, para poder conversar um pouco com vocês, porque eu acho que para cada pessoa a leitura e o hábito de leitura, a vida de leitura, tem um objetivo diferente ou tem uma importância diferente. Então, eu acho que é sempre relevante a gente trazer esse assunto para cá, conversar um pouquinho sobre por que cultivar uma vida de leitura. Bom, basicamente, para mim, o mais importante, o que é mais relevante de cultivar esse hábito, cultivar essa vida, é aprender a ver o mundo, aprender a ver as pessoas de um jeito completamente diferente. Eu sinto que quanto mais eu leio livros clássicos, né, os clássicos da literatura, quanto mais eu tenho contato com essas obras profundas, que sempre têm algo a dizer, mais eu consigo observar o meu cotidiano e a minha vida de uma forma mais apurada, com um olhar assim mais atento. E isso é útil, né, para a nossa vida de forma geral, não só para que a gente analise pessoas, situações, possa resolver problemas, o que é inclusive a minha profissão hoje, né, mas também para que a gente viva de uma forma mais leve. Então, nessa vida que a gente tem, né, que é sempre muito conturbada e muitas coisas sempre acontecendo e muitos problemas a resolver, a gente precisa parar e contemplar e sentir o porquê que nós estamos fazendo tudo isso, o porquê que nós viemos ao mundo. E eu sinto que a literatura tem essa capacidade, às vezes por uma simples descrição, uma simples frase mais poética que você lê, falando, sei lá, sobre um dia cinzento, um dia nublado, a gente olha para a janela, vê o dia nublado e lembra daquilo. Eu sinto que existe uma força de contemplação que faz todo sentido para que a gente continue vivendo e continue lutando contra as adversidades e pensando realmente em soluções, porque acredito eu, pelo menos, que essas pequenas coisas e essas pequenas contemplações faz parte da vida e são combustíveis para a vida, né? E eu acho que a literatura ajuda isso de um jeito incrível, assim. Porque quando a gente não tem o hábito da leitura, quando a gente não costuma ler, a gente parece ter menos essa capacidade de prestar atenção, tanto nas entrelinhas do texto, quanto nas entrelinhas da vida. Para mim, eu consigo ver com muita clareza que a partir do momento que eu construí mesmo esse hábito, eu consegui fazer mais pausas, parar e contemplar as coisas. E isso, especialmente pensando em poesia, né? Conversa bastante com o vídeo que eu fiz sobre o que eu acho que precisa para começar a ler Paraíso Perdido, que é um poema épico lindíssimo, assim, uma coisa realmente de sublime, que eu posso dizer, e que faz a gente parar para pensar nas coisas da vida de uma forma um pouco mais poética também. Além de fazer a gente conhecer as outras coisas, as outras pessoas e o mundo de uma forma geral, mais do que isso, a literatura faz com que nós nos voltemos para nós mesmos, né? Faz a gente conhecer a si mesmo. Tanto quando a gente vai formando o nosso gosto literário, buscando as obras que a gente mais gosta de ler, o tipo de história que a gente gosta de ler, como também nesse aspecto mais filosófico da coisa mesmo, do conhece-te a ti mesmo, porque tudo isso que a gente vai aprendendo, né, e absorvendo dessas grandes obras, a gente pode parar e aplicar na nossa vida, olhar para a nossa vida. E nesse ponto é até importante esclarecer, assim, que não é que a gente leia o livro e se sinta o personagem, ou tente imitar um personagem, ou fique vendo um personagem nas outras pessoas o tempo inteiro. Mas esse conjunto de características, esse conjunto de pensamentos acaba se incorporando. É como se a gente não ficasse refletindo personagens, mas a gente consegue observar algumas características e algumas coisas, e alguns erros ou acertos desses personagens nas situações da nossa vida ou nas pessoas que nos cercam. Isso para dar um exemplo, né? A gente acabou de ler o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, ali no clube, no Etos, no caso, né, na nossa turma de literatura russa, e esse homem materialista, esse homem que não tem sentido da vida, é uma forma escrachada, é uma forma assim caricata de um pensamento que está presente em muitas pessoas, especialmente no nosso mundo moderno.
pessoas que não sabem o que estão fazendo aqui na Terra e que não têm motivo algum para viver e por isso vivem esse conflito interno. E isso é uma coisa que vai aparecer não só no Homem do Subsolo, como em diversas outras obras e diversas outras situações da vida. E esse tipo de coisa vai ser levada mais a fundo ainda pela filosofia, né? Tanto é que a filosofia vai estudar obras literárias justamente nesses aspectos. E isso também tem bastante relevância no fato da literatura ser bastante abstrata, né? Então, eu acho importante consignar isso, porque às vezes as pessoas que não têm tanto contato com literatura, ou às vezes só têm contato com não ficção, né, com livro, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, acham que a história, essas histórias que nós lemos na literatura não vai servir para aplicar na vida. Só que a gente não aplica de uma forma direta, é uma coisa muito mais abstrata. Mas o fato é que todos esses elementos que estão nos principais livros de desenvolvimento pessoal, até mesmo de filosofia, estão na literatura. E é muito mais legal, muito mais divertido você ter contato com essas coisas por meio de histórias de ficção. Pelo menos no meu ponto de vista né? Tem gente que realmente prefere ler não ficção, porque aprende melhor dessa forma, enfim. Mas eu considero que, além de ser muito mais divertido, né, você tem essa questão do seu imaginário sendo construído e sendo sempre renovado por meio dessas grandes obras. E já relacionando isso com pessoas que não têm realmente esse hábito e não cultivam esse hábito de leitura, eu acho que é sempre importante que a gente busque incentivar as pessoas, incentivar a ler, mesmo que seja livros que inicialmente não sejam a melhor coisa do mundo. Eu acho que todo mundo tem que começar por alguma forma, porque senão, para usar mesmo as palavras do Alberto Mangel, a gente vai acabar vivendo numa torre de marfim. É inclusive uma das formas de leitor que ele faz aqui nesse livro, O Leitor como Metáfora, é o leitor na torre de marfim, que é basicamente a pessoa que vive em meio aos seus livros, ela nunca vai aplicar aquilo para a vida, ou ela simplesmente usa os livros para fugir da realidade e fugir das outras pessoas, né? É muito importante que a gente sempre tenha essa preocupação de não chegar a esse ponto e sempre ter uma vida ao nosso redor e levar os livros para essa vida ao nosso redor. Ainda que seja muito chato, né, a gente ficar tentando fazer com que as pessoas leiam os mesmos livros que a gente, e pessoas têm gostos diferentes, têm objetivos diferentes, é importante que a gente leve tanto essas mensagens como o próprio incentivo. E nesse ponto, eu acho que essa ideia da Torre de Marfim conversa muito bem com todo o meio literário que a gente vive, com essa bolha que nós, leitores, vivemos aqui na internet, né, buscando sempre conversar com pessoas que leem os mesmos livros que nós e tudo mais, porque a gente cria uma ignorância que é muito burra, uma ignorância, assim, que vai levar a gente para essa Torre de Marfim, porque nós consideramos que o simples fato de a gente ler esses livros nos faz muito melhores que as pessoas ao nosso redor. E primeiro que tem aquela velha frase, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, menos a gente sabe, porque a gente acaba sempre nesse buraco negro de conhecimento, mas existem milhares de formas de conhecimento, né? Existem pessoas que nunca leram um livro na vida, que são analfabetas, que têm conhecimentos que nós nunca alcançaremos. Então é importante ter esse tipo de ciência, especialmente quando a gente fala aqui de livros clássicos, né? E eu acho que eu sempre tento levar isso para minha vida, pelo menos, que as pessoas não são obrigadas a lerem os mesmos livros que você, mas você pode incentivá-las de alguma forma. Então, começando por um livro que você considere como ruim, um livro best-seller, um livro infanto-juvenil, ainda assim essa pessoa está a alguns passos mais próximo da leitura desses grandes livros clássicos. E só o fato mesmo de ter essa possibilidade já faz com que a pessoa abra os seus horizontes para aprender um pouco mais também. Então, esse aspecto da arrogância da Torre de Marfim, para mim, sempre está presente, e eu acho que falta muito aqui a gente ter esse tipo de discussão, ter esse tipo de conversa, porque é sempre muito fácil a gente simplesmente dizer que X livros são ruins, e vocês nunca devem ler X livros, quando na verdade você está falando para sua bolha e você nem consegue chegar perto de pessoas que não têm o hábito de leitura, né? Qual que é o nosso objetivo aqui, se não incentivar as pessoas a buscar esses novos horizontes que só a literatura nos proporciona, né? E além dessa pequena divagação aqui que eu fiz, eu queria falar realmente sobre esse livro aqui, O Leitor como Metáfora, como também um dos motivos que me leva a cultivar o hábito de leitura, porque a leitura que eu fiz desse livro foi um momento conturbado da minha vida, foi um momento mais difícil aqui da minha casa, da minha rotina,
E eu usava esse livro justamente para desopilar, assim, para sair um pouco daquela rotina que estava muito desgastante e entrar no mundo, que é o mundo da literatura, o mundo dos livros sobre livros, que sempre parece me trazer um pouco de alívio, assim, um pouco de calma mental. Especialmente para mim, que sou uma pessoa bastante acelerada, uma pessoa que está sempre fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Talvez não pareça tanto quanto realmente é na realidade, mas os livros também têm essa função tanto de desacelerar num mundo extremamente acelerado, como também de ter um conforto, assim, ter um momento de tranquilidade, um momento de paz, um momento em que todo o resto da humanidade, o resto das coisas parecem paralisar para que eu tenha essa relação pessoal e direta com o livro, que eu acho muitíssimo importante. Assim, eu sei que, como eu já falei, né, tem muitas pessoas que encontram isso em outros tipos de atividades que não livros, mas essa forma, para mim, é uma forma muito prazerosa, muito rápida de me afastar do resto do mundo e que também me ensina e me faz uma pessoa melhor. Bom, basicamente eu queria trazer realmente algumas reflexões sobre isso, sobre esse tema, porque foi um tema que ficou na minha cabeça, assim, eu fiquei pensando nessa pergunta e respostas a essa pergunta e como essa resposta a essa pergunta pode atingir mais pessoas, né? Eu acho que esse objetivo de incentivar a leitura, que foi um objetivo que eu sempre tive na minha vida, ainda quando eu não lia clássicos, eu buscava levar livros para as minhas amigas, para os meus familiares, eu tinha esse intuito e continuo tendo. Eu acho que conversa completamente com essa necessidade do hábito de leitura, inclusive sobre falar sobre os livros na internet. Então, eu achei que fosse relevante trazer um pouquinho dessa conversa e dos meus pensamentos por meio desse vídeo aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm alguma resposta diferente, algum complemento, deixem nos comentários, façam seus próprios vídeos, seus textos, seus posts. Vamos falar sobre isso na internet, porque é muito importante e vai fazer com que mais pessoas sintam vontade, tenho certeza, de ler também e entrar nesse maravilhoso mundo dos livros. Se vocês gostaram do vídeo, deixe uma curtida, deixe seus comentários, como eu falei. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.